Muito bem, alunos! Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Física Básica do Deslumbramento Matemático. Mais uma vez é uma honra ser seu professor. Eu sou o Andrei e hoje a gente vai começar um assunto bastante fundamental para o nosso estudo da cinemática, que é a definição de velocidade. A gente vai estudar velocidade média e velocidade instantânea. É uma grandeza extremamente importante, porque a partir dela a gente construi basicamente todos os conceitos da cinemática, de aceleração, das funções horária da posição, função horária da velocidade e vários outros conceitos importantes aqui no estudo da cinemática, certo? Então, o que é basicamente a velocidade? A gente vê aqui que velocidade é o deslocamento de um corpo em um determinado intervalo de tempo, certo? Ou seja, a gente quer medir o quanto que um corpo se moveu no espaço em um determinado intervalo de tempo, ou seja, uma grandeza que depende do deslocamento, da variação de posição e da posição do corpo em si, e também do tempo, certo? Então, é uma grandeza que depende tanto da posição quanto do tempo, certo? Na física, a gente diz que as duas grandezas de posição e tempo são grandezas fundamentais e a velocidade é uma grandeza consequente dessas duas grandezas fundamentais, certo? A gente relaciona essas duas grandezas por meio dessa razão aqui, quando a gente fala de velocidade média, certo? Que a velocidade média é a razão entre o deslocamento de um corpo e o intervalo de tempo considerado, certo? Quando a gente fala de velocidade, a gente está tratando de uma grandeza vetorial, ok? O que significa uma grandeza vetorial? Para quem já fez o curso de Fundamentos de Matemática, a gente sabe que um vetor ele é composto por três coisas. Um módulo, certo? Que é o tamanho dele. Uma direção, no caso ele está apontado para cá, mas ele poderia estar apontado para cá, poderia estar apontado para cá. É a posição da reta, certo? Isso é a direção, mas não apenas a direção, a gente também tem um sentido, certo? Porque ele está nessa direção aqui, meio que na diagonal, né? Mas existem dois sentidos. Existe o sentido de cima para baixo e de baixo para cima, certo? Então o vetor ele é determinado por essas três coisas. O módulo ou intensidade, que é o tamanho do segmento de reta. A direção, que é para onde a reta está apontada, certo? Isso diz respeito à posição da reta, ok? E o sentido, que depende diretamente, óbvio, da própria direção, né? Porque se eu tenho uma direção, tem dois sentidos. Eu tenho um sentido para lá e um sentido para cá, certo? Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de uma grandeza vetorial, ok? Em alguns casos, nos casos mais elementares e mais simples, a gente trata como uma grandeza escalar, ok? O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que depende apenas de um número, certo? Quando a gente fala de uma grandeza vetorial, a gente precisa entender as três coisas, certo? Tanto a intensidade, quanto a direção, quanto o sentido. Quando a gente fala de uma grandeza escalar, a gente aceita e consegue entender bem a grandeza física apenas com um número, certo? Por exemplo, a quantidade de massa. No meu corpo, por exemplo, tem, sei lá, 75 quilogramas. Isso é uma grandeza escalar, né? Porque já fica bem explícito e claro a grandeza, sem mais acréscimo, sem mais necessidade de nada, né? Mas a velocidade, por exemplo, que é uma grandeza vetorial, eu não consigo explicar ela claramente apenas com uma das três coisas. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou me movendo a 80 km por hora. Aí você pode me perguntar, tá, você está se movendo a 80 km por hora em qual direção e em qual sentido, né? Por exemplo, eu estou 80 km indo na estrada de São Paulo-Rio. Ok, eu te dei a direção, mas e o sentido? Você está vindo do Rio, indo para São Paulo, ou você está indo de São Paulo para o Rio? Então, para você entender uma grandeza vetorial, você precisa dessas três coisas: módulo, direção e sentido, certo? É o caso da velocidade, mas como mencionei, em alguns casos mais elementares, principalmente quando a gente fala do movimento retilíneo, a gente trata apenas como uma grandeza escalar, beleza? E a gente relaciona e calcula a velocidade por meio dessa fórmula aqui. Velocidade média é igual ao deslocamento, ok? O que é ΔS? É variação de posição, é S menos S0, no caso em que é uma reta, ok? Porque se a gente tem uma reta aqui, a gente tem
posição S, a gente tem a posição S0, o corpo ele saiu do S0 e foi até o S, ok? De geometria analítica é distância entre dois pontos paralelos, né? Ou colineares, a gente calcula simplesmente a diferença, né? É S menos S0. Por quê? É esse tamanho inteiro aqui, menos esse tamanho aqui. Aí eu tenho o deslocamento, certo? Isso só no caso que a gente está falando de uma reta. Delta S é S menos S0, ok? E o delta T é o T menos T0, né? Basicamente é o mesmo raciocínio, é um intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso dizer que o tempo inicial, T0, é 1 segundo e que o tempo final é 6 segundos, ok? Então, se eu comecei a contar no segundo 1 e parei de contar no segundo 6, então o meu delta T é 5 segundos, porque eu estou calculando 5 segundos, ok? E a gente tem essa fórmula aqui, certo? A unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo, ok? Mas, obviamente, quando a gente pega, por exemplo, o velocímetro de um carro, e no cotidiano a gente usa bastante essa unidade de medida, a gente usa o quilômetro por hora, certo? Então é importante a gente saber fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, e é uma conta bastante simples que eu vou fazer aqui na direita, certo? A gente sabe que 1 quilômetro dividido por 1 hora é igual ao quê? 1 quilômetro, a gente sabe que é 1000 metros, certo? Por isso quilo. Quilo de quilômetro, de 1000 metros, ok? E 1 hora tem quantos segundos? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então a gente pode dizer que 1 hora tem 3.600 segundos, ok? 3.600 segundos. E aqui a gente já tem a nossa equação aqui para relacionar quilômetro por hora por metro por segundo, certo? A gente pode cancelar esses zeros aqui, né? Multiplicar os dois lados por 36 sobre 10. Ok? Aqui é o curso de Fundamentos de Matemática. Resolvendo equações aqui, né? A gente tem um elemento inverso sendo multiplicado aqui. E aqui também. Aqui do lado direito sobra simplesmente 1 metro por segundo. E aqui do lado direito a gente tem 36 sobre 10, que convertendo para decimal é 3,6. E aí mantém o quilômetro por hora. Certo? Então é assim que a gente converte metro por segundo para quilômetro por hora, por meio dessa igualdade aqui. A gente diz que 1 metro por segundo tem 3,6 km por hora. Então se a gente tem em metro por segundo, a gente multiplica por 3,6 para descobrir o quilômetro por hora. E se a gente tem a unidade em quilômetros por hora, a gente divide por 3,6 para descobrir a velocidade em metros por segundo. Ok? É uma conta bastante simples aqui, é só matemática básica. Ok? Como eu mencionei, é uma unidade bastante utilizada, quilômetro por hora, mas no Sistema Internacional de Medidas é 1 metro por segundo, então é importante a gente saber fazer essa conversão, certo? Mas existe um porém, né? Aqui a gente falou de velocidade média, que é o quanto que um corpo se desloca em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ok? O corpo ele sai daqui, por exemplo, na posição, sei lá, 20 quilômetros, certo? E ele chega aqui na posição 70 quilômetros no intervalo de tempo de 5 horas, certo? Nosso ΔT é 5 horas. Qual que é a velocidade aqui? Como eu falei, aqui a gente tem o caso de um movimento retilíneo, então a gente calcula simplesmente o ΔS como S menos S0. E aí a gente tem o quê? Que velocidade é igual a 70 km menos 20 km, que é o deslocamento, ok? Dividido pelo intervalo de tempo, que aqui é 5 horas, certo?
70 menos 20 é 50 quilômetros, né? Conserva a unidade medida, óbvio. E aí a gente tem 50 quilômetros em 5 horas, certo? Isso daqui dá 10 quilômetros por hora, ok? Se a gente dividir isso daqui por 3,6, a gente descobre quanto que é 10 km por hora em metro por segundo, certo? É assim que a gente calcula a velocidade média. A gente tem um dado deslocamento, certo? E a gente tem um dado intervalo de tempo. Imagina que é um carro, por exemplo, se movendo em uma determinada pista em linha reta, ele está no quilômetro 20 e depois de 5 horas ele chega no quilômetro 70. O carro está bem devagarzinho, né? Aqui a gente tem a velocidade média, porque a gente pegou um espaço de tempo e a gente pegou um intervalo de deslocamento, certo? E a gente fez, como a gente vê na matemática mesmo, é a velocidade média, certo? Só que velocidade média não é velocidade instantânea. Você concorda comigo? Porque aqui a gente está calculando números médios, né? É o quanto que ele andou e o intervalo de tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Mas velocidade instantânea é outra coisa. Porque, por exemplo, ele pode ter acelerado em um determinado intervalo de tempo, ido mais rápido do que 10 km por hora, e pode ter desacelerado em outro momento, né? E aí entra a grandeza de velocidade instantânea, certo? Que é o quê? É aquilo que mostra no velocímetro, tá? É a velocidade do corpo em um dado intervalo de tempo, ok? E a gente calcula por meio de um limite aqui, cálculo 1, né? Do ΔS sobre o ΔT quando o ΔT tende a zero, ok? Então a gente tem aqui a nossa velocidade média, basicamente, e a gente está considerando um intervalo de tempo bem pequenininho, né? E isso daqui, né, limite de ΔT quando limite de ΔS sobre ΔT quando o ΔT tende a zero, é basicamente a derivada da posição em função do tempo em um dado ponto T0, ok? É descobrir qual que é a velocidade do corpo em um determinado intervalo de tempo, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, o carro, por exemplo, no quilômetro 30, ok? A sua velocidade era, sei lá, 20 km por hora, ok? A velocidade instantânea dele era 20 km por hora no quilômetro 30, mas no quilômetro 50 era, por exemplo, 5 km por hora, velocidade instantânea. Entendeu? A velocidade média é a mesma, porque a gente só considera aqui o quanto o corpo andou e o tempo que ele levou para calcular a velocidade média. A velocidade instantânea não. A velocidade instantânea, ela pega a velocidade do corpo em um dado instante, certo? Por exemplo, quando ele estava no quilômetro 30, ele estava 20 km por hora, era a velocidade instantânea dele. E quando ele estava no quilômetro 50, era 5 km por hora. Então a gente tem a velocidade, que como nós vimos é uma grandeza vetorial, depende de módulo, direção e sentido. A gente viu que velocidade é basicamente o quanto que um corpo anda em um determinado intervalo de tempo, certo? É uma grandeza que relaciona essas duas grandezas. Posição, que é dada em metros, e o tempo, que é dado em segundos, ok? Por isso a unidade medida é metro por segundo. E a gente tem a velocidade instantânea, certo? Eu espero que você tenha entendido esses conceitos que são extremamente importantes e que nós vamos utilizar bastante nas próximas aulas. Espero que você também tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.